Ao longo dos séculos, homens e mulheres enfrentaram inquietações internas e desafios externos em busca de equilíbrio e clareza. No meio desse turbilhão, uma antiga filosofia sussurra conselhos atemporais e mantenha-se firme, mesmo quando tudo ao redor vacila. É neste espírito que se inicia a reflexão sobre a arte de viver com serenidade, como se as perturbações não tivessem domínio sobre a alma. Inspirada pelos ensinamentos da Grécia e Roma clássicas, a escola estoica ensina que o domínio sobre si mesmo não nasce da negação da dor, mas da compreensão de sua origem. Aquilo que nos fere raramente vem de fora. É nossa forma de interpretar, de resistir ou de desejar o impossível, que nos arrasta ao sofrimento. Epicteto, um dos grandes nomes do estoicismo, afirmou que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Se você busca um caminho para silenciar o caos e encontrar estabilidade interior, continue conosco nesta jornada. Essa filosofia milenar pode ser a chave para uma vida mais consciente, livre e sólida. Não se trata de fingir que tudo está bem, mas de escolher uma postura ativa diante do inevitável. A imperturbabilidade, essa virtude tão celebrada entre os estoicos, não significa apatia, mas equilíbrio. Significa ter o coração sereno mesmo quando os ventos sopram em sentido contrário. Marco Aurélio, imperador e filósofo, viveu sob constante pressão, e mesmo assim registrou: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. Para adentrar esse modo de viver com autenticidade, é necessário compreender suas raízes. O estoicismo não é uma fuga da realidade, mas um mergulho lúcido nela. Seus fundamentos são simples, mas exigem prática e clareza. O primeiro ensinamento essencial é distinguir entre aquilo que está ao alcance da vontade e o que não depende dela. Sêneca alertava que a infelicidade surge não pelos acontecimentos, mas pela esperança de que eles deveriam ser diferentes. Assim, a mente treinada na filosofia estoica aprende a redirecionar sua energia. Deixa de investir naquilo que escapa ao seu comando, opiniões alheias, clima, destino, e volta-se para o que pode, de fato, controlar, da maneira como percebe, age e responde. O controle verdadeiro, portanto, não está no mundo, mas no centro de cada um. A segunda pedra angular dessa prática é a consciência de nossas reações. Os eventos da vida, por mais intensos que sejam, não carregam juízo moral por si mesmos. São neutros. O que lhes dá peso ou leveza é a interpretação que escolhemos dar. O insulto só fere se o aceitarmos. A perda só destrói se a considerarmos definitiva. A crítica só nos prende se a transformarmos em prisão. E é a partir dessas bases que se constrói a verdadeira liberdade. Desenvolver uma mente firme e centrada exige mais do que apenas boas intenções. Requer prática, reflexão constante e disposição para observar as próprias reações com honestidade. Não se trata de suprimir emoções, mas de escolher deliberadamente como lidar com elas. Para os estoicos, a sabedoria não está em evitar o que sentimos, mas em não permitir que essas sensações governem nossas decisões. A consciência estoica nos convida a lembrar que a vida, por sua própria natureza, oscila. Há momentos de tranquilidade e períodos de agitação. A existência humana não é uma linha reta. Marco Aurélio, escrevendo para si mesmo no auge do poder imperial, advertia que não havia motivo para se perturbar com a instabilidade dos acontecimentos, pois tudo está em fluxo constante. Nada dura para sempre. Nem a alegria, nem a dor, escreveu ele. A verdadeira força está em aceitar a mutabilidade das coisas. Se você sente que precisa de estabilidade em meio ao caos, siga conosco. O estoicismo não promete um mundo sem desafios, mas oferece olhos mais lúcidos e um espírito mais firme diante deles. Aceitar as transformações do mundo como naturais é um dos pilares mais libertadores dessa filosofia. Em vez de resistir ao inevitável, o sábio se adapta. Ele compreende que cada perda, cada mudança inesperada, cada dificuldade tem valor como parte da jornada. Sêneca ensinava que a dificuldade mostra o homem, e é nas provações que o caráter é moldado. O sofrimento, para o estoico, não é punição, mas matéria-prima da virtude. A virtude, aliás, é a bússola que orienta o caminho.
Na tradição estoica, não há busca mais elevada. A felicidade verdadeira não nasce da sorte ou da ausência de dor, mas da prática diária da excelência moral. Coragem, justiça, temperança e sabedoria são os 4 pilares que sustentam uma vida íntegra. Ao cultivar essas qualidades, o indivíduo não apenas melhora a si mesmo, mas se harmoniza com a razão universal que governa o cosmos. Estes princípios formam uma base sólida sobre a qual se constrói a serenidade estoica. Quando se entende que a responsabilidade está na maneira como se reage, e não nos eventos em si, torna-se possível trilhar um caminho de liberdade interior. Essa liberdade emocional se revela, primeiro, na capacidade de manter a calma diante da adversidade. Um espírito treinado não entra em desespero frente a obstáculos. Ele respira, observa, pondera. Epicteto dizia que, ao ser insultado, o sábio não se perturba, pois reconhece que o insulto não pertence a ele, mas a quem o proferiu. O segundo passo é o domínio das reações. A vida sempre apresentará testes. A diferença está na escolha, reagir com fúria ou com clareza. O verdadeiro estoico entende que não controla os eventos, mas é senhor da resposta que oferece a eles. A serenidade vem dessa consciência ativa e deliberada. Além disso, é necessário olhar além do momento presente. A visão estoica se projeta no tempo. Aquilo que hoje parece uma crise irreversível, amanhã pode ser apenas uma lembrança frágil. A sabedoria consiste em não permitir que o instante turve o curso da vida. A compostura também se revela em como lidamos com os extremos, não apenas resistir à dor, mas também não ser seduzido pelo prazer momentâneo. O estoico evita tanto o desespero quanto a euforia vazia. Sua paz não está em evitar emoções, mas em não ser escravo delas. Por fim, o maior fruto dessa jornada é a descoberta da sabedoria interior. Ao observar suas reações com atenção, o indivíduo passa a se conhecer verdadeiramente. E é esse conhecimento de si que abre o caminho para escolhas mais equilibradas e conscientes. A serenidade não é a ausência de emoções. É a maturidade de saber quando falar, quando silenciar, quando agir e quando esperar. É um estado de prontidão constante, onde o caos do mundo não desorganiza o mundo interior. Na busca pela serenidade, o desapego desponta como uma virtude de grande valor. Ele não se apresenta como rejeição do mundo, mas como uma forma de caminhar leve, sem ser arrastado pelas correntes do desejo ou pelas âncoras da expectativa. No coração do estoicismo, o desapego não significa indiferença, mas sim liberdade interior diante daquilo que escapa à nossa vontade. A mente que compreende a natureza incerta da vida aprende que não é possível controlar os resultados. O sábio, portanto, não deposita sua paz no êxito, mas na intenção honesta e no esforço diligente. Ele realiza sua tarefa com excelência, mas não se prende ao desfecho. Marco Aurélio ensinava que a única coisa necessária era agir com justiça, falar com verdade, aceitar com calma o que não se pode mudar. Ao cultivar o desapego, o indivíduo se abre ao imprevisível com receptividade. Ele não se agarra a um único plano, mas vê cada caminho como uma oportunidade de aprendizado. A rigidez da mente é substituída pela flexibilidade da razão. Ao deixar de insistir em como as coisas deveriam ser, torna-se possível descobrir como elas realmente são. Viver sem estar aprisionado às projeções futuras é outro dom do desapego. Quando o pensamento se âncora no agora, dissolve-se a ansiedade que se alimenta de si. O presente torna-se um território fértil para a presença consciente. Epíteto dizia que a felicidade começa no momento em que se deixa de desejar o que está além do controle pessoal. Nesse momento, o ser humano passa a habitar a própria vida, em vez de temê-la. Mesmo diante da instabilidade que marca a existência, o desapego oferece firmeza. Em vez de resistir ao que muda, o estoico acolhe. Ele compreende que a paz não nasce da certeza, mas da capacidade de manter o espírito estável enquanto tudo ao redor se transforma. Essa forma de desapego não é um distanciamento emocional, mas uma disposição racional que permite experimentar o mundo sem se tornar refém dele. Desapegar-se, portanto, é como soltar os nós que nos atam à inquietação. É encontrar espaço para respirar com profundidade, sem medo de perder aquilo que nunca se teve controle.
Esse estado mental se aproxima da imperturbabilidade, o ideal estoico de uma alma que permanece serena, não porque o mundo está calmo, mas porque ela mesma se tornou um porto seguro. Não há sabedoria maior do que adaptar-se com dignidade às marés da existência. E para fortalecer esse estado de espírito, é preciso cultivar a disciplina do pensamento. A mente humana, por sua própria natureza, é reativa. Pensa, interpreta, julga. Mas o estoicismo propõe uma vigilância constante sobre esse processo. O primeiro passo é tomar consciência do que passa pela mente. Cada pensamento, cada reação, cada emoção que se acende é como uma mensagem. Ao observá-la sem se apegar, o indivíduo passa a reconhecer padrões que antes o dominavam em silêncio. Questionar essas interpretações automáticas é um ato de coragem intelectual. Nem toda emoção negativa traduz a realidade. Muitas vezes, ela é fruto de uma crença distorcida, de uma memória mal compreendida ou de um medo herdado. Sêneca dizia que sofrer antecipadamente é sofrer duas vezes. A mente disciplinada, portanto, aprende a confrontar esses impulsos e a substituí-los por pensamentos mais lúcidos. Transformar o conteúdo mental é uma habilidade que se desenvolve com o tempo. Aquele que identifica pensamentos autodestrutivos pode escolher trocá-los por afirmações mais racionais, mais construtivas, mais alinhadas com a razão. Essa prática não nega as dificuldades, mas recusa alimentar a mente com venenos silenciosos. Outro ponto central é o foco no que está ao alcance da ação. Quando a atenção é desviada para aquilo que foge do controle, instala-se a frustração. Mas ao trazer de volta o olhar para o campo das escolhas possíveis, nasce a sensação de poder verdadeiro. Marco Aurélio ensinava que a vida é a opinião. Mudar a perspectiva, portanto, é mudar a própria experiência do mundo. Por fim, a disciplina do pensamento inclui práticas que elevam o espírito e a gratidão e a reflexão. Ao agradecer, o indivíduo reconhece que, mesmo nas sombras, existem fontes de luz. Ao refletir, ele integra as experiências e se torna mais sábio com cada passo. A mente bem cultivada não é aquela que evita os espinhos, mas aquela que, ao tocá-los, não se fere em desespero, mas aprende a caminhar com mais atenção. Valorizar aquilo que já se possui e reconhecer os próprios passos dados é um gesto de grande sabedoria. Quando se aprecia o caminho percorrido, mesmo com suas falhas, cria-se um espaço interno onde a positividade floresce sem depender de circunstâncias perfeitas. O pensamento disciplinado não visa suprimir o que é difícil, mas fortalecer a mente para ver com mais lucidez e menos ilusão. Esse processo de refinamento interior nos aproxima cada vez mais daquilo que os antigos estoicos buscavam em uma mente serena, centrada, impermeável às tormentas externas. Ao exercitar a vigilância dos pensamentos, desafiar julgamentos precipitados e praticar a gratidão com sinceridade, começa-se a moldar um estado mental resistente ao caos. E assim, surge um espírito mais leve e desperto, capaz de agir como se nada o perturbasse. Na essência do estoicismo, encontra-se um elemento silencioso, mais decisivo, e a aceitação da realidade como ela é. Essa aceitação não significa resignação ou fraqueza, mas sim uma coragem refinada, aquela que se recusa a desperdiçar energia lutando contra o que não pode ser alterado. Marco Aurélio dizia que o que impede a ação, promove a ação. O que bloqueia o caminho, torna-se o caminho. A realidade, por mais difícil que pareça, é matéria-prima da nossa transformação. Aceitar as circunstâncias implica reconhecer o que está e o que não está sob domínio pessoal. As emoções dos outros, o tempo, a morte, o acaso, tudo isso escapa ao controle. No entanto, a forma como se reage a essas forças permanece como território de liberdade. O estoico sábio direciona sua atenção para o que pode lapidar sua conduta, suas escolhas, seu olhar. Resistir à realidade apenas intensifica o sofrimento. Quando a mente insiste que as coisas deveriam ser diferentes, nasce a angústia. Mas ao abandonar essa resistência e permitir que os acontecimentos fluam, por mais ásperos que sejam, o indivíduo encontra um solo mais firme. A aceitação não nega a dor, mas retira dela o veneno da revolta. Muitas das batalhas travadas diariamente são contra fatos imutáveis. Essa luta contínua drena a vitalidade e semeia a ansiedade.
Ao deixar de guerrear contra o inevitável, sobra mais energia para cultivar o que é essencial. A paz, então, não vem da ausência de problemas, mas da recusa em combatê-los inutilmente. Enxergar a beleza nas imperfeições é um exercício de sensibilidade. Nem tudo será como desejamos, e isso está certo assim. A realidade, com seus desalinhamentos e contradições, ainda pode revelar significado. A imperfeição torna cada experiência única. O que é quebrado pode revelar novas formas de força e autenticidade. Desse modo, aceitar o mundo como ele se apresenta, com seus limites e possibilidades, é abrir a porta para uma tranquilidade mais profunda. A serenidade nasce quando o coração deixa de resistir ao que é, e passa a acolher o que pode ser feito com o que existe. É nesse ponto que o estoico compreende que há ainda mais a cultivar, a visualização consciente da adversidade. Embora soe paradoxal, imaginar as dificuldades antes que cheguem pode se tornar uma fonte de força. Ao antecipar cenários difíceis com calma e racionalidade, treina-se o espírito para reagir com firmeza quando o inesperado bater à porta. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que a mente que se prepara para tudo, nada teme. Imaginar, com serenidade, aquilo que pode nos atingir não é pessimismo, mas preparação corajosa. Ao visualizar a perda, a dor, a rejeição, a falência ou a morte, sem drama, sem desespero, abrimos espaço para reagir com sobriedade caso tais eventos realmente ocorram. Essa prática, que será explorada com mais profundidade adiante, não busca prever o infortúnio, mas fortalecer a alma antes que ele chegue. Preparar-se mentalmente para os dias difíceis não é se render ao medo, mas desenvolver coragem antes mesmo de precisar dela. A prática da visualização da adversidade consiste em imaginar, com calma e intenção, os obstáculos que podem surgir, sejam eles perdas emocionais, pressões sociais ou imprevistos do cotidiano. Trata-se de um exercício que afasta o espanto e fortalece o espírito. Ao visualizar tais situações, o praticante não busca controlar o futuro, mas preparar-se para recebê-lo com firmeza e discernimento. Ele antecipa as provas, e ao fazer isso, reduz seu impacto emocional. Já viu a si mesmo respondendo com serenidade, com equilíbrio, com sabedoria. Essa antecipação constrói caminhos internos por onde a alma poderá caminhar quando a tormenta for real. Marco Aurélio recomendava que, ao despertar, cada pessoa se lembrasse de que naquele dia encontraria ingratidão, arrogância, desonestidade, inveja e egoísmo. Não como alerta pessimista, mas como forma de não se deixar surpreender e não reagir impulsivamente. Quando se espera o pior, e mesmo assim se escolhe o melhor, nasce o verdadeiro estoico. Essa visualização, portanto, também é uma forma de reconhecer oportunidades de crescimento. Cada obstáculo mentalmente enfrentado torna-se uma chance de ensaiar virtudes como paciência, coragem e flexibilidade. E assim, quando a vida de fato nos chama a agir, não somos arrastados pela emoção, mas guiados pela razão. A ansiedade pelo que está por vir enfraquece quando a mente já percorreu aquele cenário e o enfrentou com maturidade. A adversidade deixa de ser um monstro sombrio à espreita e passa a ser apenas mais uma parte da jornada humana, um desafio a ser compreendido, não temido. Em resumo, ao praticar essa técnica, a pessoa se aproxima de um estado de prontidão calma, onde nenhuma surpresa se transforma em tragédia, e nenhum revés se torna derrota definitiva. Essa clareza transforma a mente em um espaço pacífico, onde reina o discernimento e não o pânico. A mente torna-se, como queria Epicteto, uma cidadela invencível. Mas talvez a pergunta mais honesta a se fazer agora seja: você está disposto a treinar sua mente para ser forte, mesmo quando o mundo se mostra frágil? Está pronto para olhar a realidade de frente e, mesmo assim, escolher a calma? Se essa reflexão tocou algo dentro de você, se este conteúdo te ajudou a encontrar direção ou despertou novas perguntas, considere se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações. Aqui, a filosofia deixa os livros e encontra o cotidiano. E se você deseja continuar essa jornada de autodomínio, clareza e virtude, estará em boa companhia. O estoicismo não é uma teoria distante. É um convite diário para viver com firmeza, sentir com consciência e pensar com liberdade. Nos vemos no próximo episódio.